a importância do pai no lar. Amém? A importância do pai no lar. Gênesis 1, do versículo 26 ao 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Também eu quero que nós leiamos aí Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, a importância do pai no lar. Nós podemos ver no dia a dia a importância da mulher no lar, né? Da mãe no lar. Parece que ela gerencia todo o lar, né? Ela cuida aqui. Sem a mãe, o homem não sabe nem onde está as coisas. Onde é que está tal coisa? Onde é que está? Não é isso? A verdade é essa: quando a mulher está sincronizada ali com Deus, está bem, todo lar fica bem. É muito importante a mulher. Mas hoje nós vamos dar uma ênfase à mulher, que eu digo no lar, né? Que é mãe, que é esposa. É maravilhosa a presença e a função da mulher. Mas o homem também tem a sua importância, tá? Nós temos a nossa importância aí. Tudo bem? O homem, nós lemos aqui o texto, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem, né? A imagem de Deus. E isso nós temos que refletir um pouco. Você não é um qualquer. Você foi criado à imagem de Deus. Que Deus é esse? Deus que é dono dos céus e da terra, de tudo. Ele quis, aprove a ele, colocar no homem, e eu também coloco, o homem é o ser humano, a mulher também, a sua imagem. Mas entenda aí, homens, a função do homem no lar é a representação de Deus no lar. Deus, ele colocou o homem ali, Adão, no jardim para representá-lo. E esse jardim é o mundo, mas o nosso mundo começa no nosso lar. Ele criou lá a Eva, Adão, criou tudo e colocou o homem. Deu responsabilidades, autoridade. O homem é representação de Deus no seu lar, né? E nós devemos ser isso, né? Devemos entender tudo isso. Amém. Aí, olha só o texto que nós lemos. Olha, o Senhor falou: frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai, dominai. Irmãos, olha, frutificar, multiplicar e encher está relacionado com ser próspero. Próspero. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fizermos será abençoado por Deus. Prosperidade, que está relacionado lá no texto que nós lemos, Gênesis 2:15, lavrar a terra. Lavrar a terra. Então, nós temos que trabalhar. Já viu que o homem, que é homem mesmo, ele não fica meio... Não, ele vai lá e resolve. Tudo bem? Isso resulta em bênção, em ser abençoado. Depois, olha, sujeitar e dominar. Reverte em autoridade, em poder. Autoridade em poder. Que está relacionada em guardar. Viu que o Senhor resumiu tudo? Olha, vou colocar o homem lá e ele vai o quê? Lavrar e guardar.
o jardim. Nós temos que guardar como? Com autoridade e com poder. Todos. Autoridade e poder não está relacionado ao tamanho, à força. Muitas vezes você vê a pessoa muito forte lá, não tem autoridade nem poder. Né? A pessoa olha, mas a pessoa não. Autoridade e poder é decorrente da nossa obediência a quem nos deu autoridade e poder. Senão acabou. Irmãos, eu trabalhei 30 anos nisso aí. Como eu vi pessoas que tinham autoridade perder a autoridade rapidinho. Porque errou, não é mais de confiança. Tira. Não, mas não vou mais reportar mais o capitão, o coronel. Não, agora não. Irmãos, e quantas vezes eu vi nas diversas atividades e operações, né? A pessoa, ela tinha uma posição, né? Um posto até elevado ali na atividade, eu não sabia, na operação não sabia, tu percebia que a pessoa não sabia. E aí? Perdeu a autoridade. Se a pessoa, numa atividade real, vai mandar o pessoal para a morte? Não vou obedecer não, irmão. Você entende? Uma vez até aconteceu, a pessoa que estava liderando falou, olha, vamos fazer assim, assim, assim. Aí eu olhei, meu pessoal não vai fazer isso não. Não vai não, vai assim, assim, assim. Simples assim. Olhou, não, na verdade você está certo. Está certo. Numa atividade real, meu irmão, a autoridade, quem sabe, não vem dar orelhada aqui não. Então você tem que saber o que está falando. Porque senão você coloca todo mundo em risco. Autoridade não é brincadeira, não é? Não, vamos ver se dá certo. Não, peraí. Autoridade é coisa séria. Você entende? Você tem que saber. Ah, mas eu não sei muito, então passa para quem sabe. Passa para quem sabe. Não se meta aonde você não foi chamada. Percebeu, irmãos? Isso é muito importante. Sujeitar e dominar. Porque só sujeita e domina quem tem conhecimento de causa para exercer autoridade em sua plenitude. A autoridade vai até na entonação de voz, o posicionamento. Tudo bem? Só isso aí já podia. Acho que eu estou me empolgando muito. Já podia terminar a mensagem. Amém? Deus colocou o homem no jardim do Éden para que ele venha lavrar e guardar. O homem perdeu a sua capacidade plena do domínio quando pecou. Ele errou. Deus fez tudo pronto, colocou lá e falou, olha, agora sim. Irmão, só foi virar as costas, o homem já caiu. E aí, irmãos, acabou. Veio a vergonha. Antes eles estavam nu lá, normal, nuzão, tranquilo. Deus está me vendo, não é por fora, está vendo por dentro. Estou com vergonha de quê? Veio o pecado, gera vergonha. Vergonha. Você entende? E o pecado, ele limitou o homem tremendamente. Isso acontece hoje. A pessoa pode ser uma pessoa muito boa e tal, mas olha, errou, meu irmão. Então é importante a gente evitar o erro, amém? A bênção do Senhor só está onde há obediência. Não adianta a pessoa querer fazer as coisas para o Senhor e tal, tudo. Se não tiver em obediência, não adianta. Não adianta. Como no relacionamento, no lar. Se não tiver em concordância com a sua esposa
e linkado na palavra, não adianta. Ah, mas e se os dois concordarem em desobedecer? Será que funciona? Não. Deus fala tal coisa. Mas é porque o Josemar e a Elma lá, eles são muito radicais, eles são muito... É mais tranquilo. Tem que ser mais diet. Deus é nosso Pai. Deus entende. Deus é bom. Não falaram aí que Deus é amor? Deus é amor. Espera aí. Vamos ali, não sei mais o quê. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai afundar o barco. Alguém tem que levantar e falar, opa, não. Aqui não. Vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Quem falou, né? O Josemar, né? A Elma, não. Olha, eles estão sendo instrumentos de Deus. Eu quero saber o que Deus está falando. É tal coisa. Então vai. É isso, irmão. É isso. Assim que nós temos que andar. Então, se o pai não está muito firme, a mãe tem que, tem um texto que é assim, não sejas cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-a. Reprovai-a. Não tem como, irmão, alguém está fazendo negócio, aí a pessoa falar, Senhor, mas foi ele, né? Vai enganar outro. Você tem que chegar e já denunciar. Não tenho parte com isso. Deus, está vendo aí? Irmão, se Adão fizesse isso, a história seria outra. Já ia chapiscar já Eva. Senhor, melhora quando mandar outra Eva, manda. Aí, manda mais tranquila ali. Ia melhorar, irmão. Mas muitas das vezes o pai, ele quer ser muito bom, talvez com a família, com outro, e esquece de Deus. O homem que é o verdadeiro pai, ele coloca Deus acima de qualquer coisa. Se ele for linkado com Deus, ele vai ser um excelente pai, vai ser um excelente... Quando isso inverte, aí, meu irmão, pode esperar. É uma questão de tempo. Tudo bem? Então, a maior responsabilidade de um homem é ser um filho de Deus, fiel a Ele. Então, Deus criou o homem para quê? Para que ele fosse filho, obediente a Deus, coração quebrantado. Maravilhoso, irmão. Aí, quando ele casa, quando ele tem filhos, a família, ele também tem a responsabilidade de ser fiel à sua esposa, de ensinar o caminho de fidelidade aos filhos, à sua casa. Percebeu? Sozinho, irmão, pensa bem antes de casar. Solteirinho, pensa bem. Você casou, abraçou, irmão, agora vai. Você vai cuidar de você, vai cuidar da sua esposa, e vindo os filhinhos vai ter que cuidar também. E ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus e tal, e cuidar. E vai lavrar a terra, vai guardar. E não reclama não, quem se meteu foi você. Entende? É isso aí, irmão. É isso que você está falando. E temos que ser referência. Ser uma criança, um jovem, e ter aprendido o caminho de fidelidade, do temor, do amor a Deus, de forma consistente, verdadeira e sincera, pelo exemplo e vida dos pais, e aqui eu ressalto, o pai, essa criança ou jovem será abençoado em tudo o que fizer, e o Senhor estará com ela, com ele, o jovenzinho, e depois com o homem. Irmão, você vê um homem, aquele homem íntegro, homem de Deus, de referência e tal, ele teve uma criação diferenciada. Ele teve um encontro com Deus. É lógico, muitas das vezes tem situação que a pessoa não teve, a família, não tal, mas tu pode ver, teve um encontro real com Deus.
Mas quanto mais você investe na vida das crianças, ama o amor, demonstra reverência, prioridade. Irmão, para banalizar, tá domingo, a atividade, a pessoa vai isso, vai aquilo. O jovenzinho, a criança está vendo. E meu pai não está nem aí, ó, hoje é domingo. Vou lá, não sei mais aonde, vou. Percebeu o que eu estou falando? Cadê a prioridade? Deus. Cadê? Os nossos filhos vão reproduzir a nossa fé, o nosso coração. Amém? Glória a Deus. E tudo, irmão, todo esse ensinamento é de exemplo e não de palavras. De exemplo. Isaías 9, versículo 6, fala do nome de Jesus. O nome de Jesus. O nosso nome projeta a imagem de quem somos, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, das nossas características, né? E em Isaías 9:6 diz assim: o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, que maravilha, hein? Maravilhoso. Por que maravilhoso? Não é esse maravilhoso de, olha, está maravilhoso. Não é isso? A gente tem essa referência. Como é que está esse bolo? Está maravilhoso. Não é isso que a gente fala? O carro, não, o carro é maravilhoso. Não, esse maravilhoso está relacionado que faz maravilhas. Você vê que Jesus, ele fez coisas que ninguém fez anteriormente. Maravilha. O vento está, quieta-te. Não. Ninguém tinha expulsado o demônio antes de Jesus, irmão. Ninguém. A pessoa estava pensando lá e Jesus, ó, tchau. Água em vinho. Ressuscitar mortos. Jesus, aquele que faz maravilhas. Conselheiro, ele sempre dava uma palavra, levando ao Pai. O conselheiro é isso, que leva ao Pai. Assim tem que ser o Pai. Sempre levar a Deus. Levar a Deus. O que Deus diz? Não o que acha, não, meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo. Tudo bem, o que ele fazia estava certo? Não, mas então, pula fora, irmão. Pega o que é bom, joga fora o que é ruim, irmão. Entende? Busque fazer aquilo que é bom. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teu dia na terra. Referência, não é, tudo bem, mas porque ele não tinha conhecimento, não conhecia a palavra de Deus, mas nessa situação eu vou fazer isso. Conselheiro é isso. Amém? Deus forte, a força de nós, pais, vem do Senhor. Amém? Deus forte se manifesta em nós, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando Jesus é o Pai da eternidade, porque na criação Jesus estava com o Pai. Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus que habitou em nós. Então, todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? E o príncipe da paz, nós temos que levar sempre a paz, né? Mas a verdadeira paz veio através de Jesus, que destruiu a barreira, né, de separação que estava entre o homem e Deus. Amém? Esta geração, irmãos, precisa de pais e homens. Eu vou citar alguns homens, né? Eu vou trabalhar mais em Abraão e Jacó. Depois do finalzinho de José. Precisa de pais, homens como Abraão,
que ouviu a voz de Deus e andou em fé. Quer ter sucesso? Procure ouvir a voz de Deus e andar em fé. Como eu ouço a voz de Deus? Não é ficar, estou ouvindo ali o ar e tal. Não, irmão, você vai ouvir ele na palavra. Se você não ler a palavra, não tem como. Você tem que ler a palavra. Na mensagem também, só de você estar aqui assistindo, né, o culto, participando, assistindo depois. Tudo isso você está ouvindo a voz de Deus. E praticar, obedecer, andar em fé. A fé é quando nós tomamos uma atitude baseada na palavra de Deus, sem ter ainda uma realidade da coisa, algo concretizado. Se você está vendo a coisa, é tal coisa, é assim, é. Tudo bem, mas isso não é fé. Você tem que crer algo que ainda não aconteceu baseado na palavra. Isso é fé. Tudo bem? Abraão, irmãos, ele foi provado no amor máximo a Deus. Abraão, ele foi provado nesse amor extremo com Deus. Olha só, interessante, irmãos. Primeiro, Deus mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela. Isso está em Gênesis 12. Ele falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que te mostrarei e tal. Você viu, te mostrarei, mas ele tinha que sair. Ou do aconchego dos parentes, da família. Ele falou: sai. A gente lê assim e parece que é fácil, né, irmãos? Mas não foi fácil, não. Ele talvez tenha errado um pouquinho, que ele ainda levou Ló, né? Não era, deu um probleminha para ele lá para frente aí, um problemão. Mas ele ouviu a voz de Deus. Foi para onde? Ele não sabia onde. Mas ele ouviu, obedeceu, passou nessa prova. Depois, irmãos, nasce Isaque, o filho da promessa. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque nasceu. E Sara, 90. Deus viu que Abraão amava muito Isaque. Então Deus pede Isaque para Abraão. Isso está em Gênesis 22, capítulo 22. E esse contexto aí mostra justamente o sacrifício de Jesus. Já adianto, tá? Não teve sacrifício nenhum para Isaque, o filho. Só foi uma prova. Guarde isso, Deus prova, ele não tenta. Quem tenta é o inimigo. Amém? Deus, ele simplesmente prova para saber se a pessoa realmente faz a decisão para ele, conforme a palavra. Amém? A palavra dele. Mas eu quero ressaltar algumas coisas aí. Olha só, Abraão, ele ouviu, o Senhor pediu para que sacrificasse Isaque. Se você ler no texto, Abraão estava com 100 anos, já era um senhorzinho, senhorzão, né? Não diz no texto a idade de Isaque, mas calcula-se que era em torno de 15 a 20, porque ele levou os gravetos, que com certeza era pesado. No caso, o cutelo, a faca, né, e a parte do fogo isso está no versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, e seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo. Amém? Então, ele talvez tinha essa idade. Lá, ele falou também que ele voltaria. Falou
tinha um servo com eles, ele falou: olha, nós voltaremos. Então já ia a fé de Abraão. No versículo 5, e disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Percebeu? Abraão falou: nós voltaremos. Como é que ele ia sacrificar o filho? Ia acontecer algo. E se fosse sacrificado, Deus iria ressuscitar. Percebeu? É o que aconteceu com Jesus. Quando Isaac estava levando aqueles gravetos, era Jesus levando a sua cruz. Amém? Isaac também, ele virou para o pai e falou: pai, aqui está os gravetos, está o fogo, tá? Mas cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? O que Abraão falou? Versículo 8. Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto. Deus proverá. Talvez ele já tenha entendido. Mais para frente, esse Deus proverá, irmãos, é Jeová Jiré. Irmãos, esse ato foi tão tremendo que muitas guerras e brigas hoje estão só por aquele local, que é o Monte Moriá. Hoje é a Mesquita de Omar, Domo da Rocha, aonde tem uma mesquita islâmica, mas aonde próximo tem o templo de Salomão, em Jerusalém. Irmãos, e toda essa situação, Isaac entendeu. Deus proverá para si o cordeiro. Deus é o provedor, Jeová Jiré. E foi. Entenda isso. Jesus é o cordeiro, que é uma ovelhinha muito nova. É um bebezinho. E Jesus também é o carneiro. Irmãos, eu meditei bastante sobre isso, até falei com a Elma. Olha só a diferença. Você vê que falou do cordeiro, confere. Deus proverá para si o cordeiro, mas apareceu depois um carneiro. Sei que você gosta de Bíblia. No versículo 13. Então levou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele travava pela tal. Você entendeu? Não proveu um cordeiro, proveu um carneiro. Por quê? Jesus, ele é alguém puro, sem mácula, que é o carneiro, que é o cordeiro, novo, sem pecado. O cordeiro, ele já tinha plena consciência do que aconteceria. Se pegasse o cordeiro, o novinho, colocasse lá para ser sacrificado, deitadinho, amarradinho, ele ia ficar esperando o leitinho. Você entendeu o que eu estou falando? Ele não se ia levantar e sair. Ia fazer um carinhozinho nele ali, e ele ia ficar. Agora o carneiro não. O carneiro, quando já pegasse, tinha que amarrar, ele ia já dar uma chifrada, ele já ia perceber. Você entende? Isaac, ele se deixou.
ele poderia pegar o velho pai dele e falar, não, eu não vou não, tá louco? Dava uma rasteira em Abraão, que, rapaz, como é que um velho de 100 anos vai me sacrificar? Que tá louco, arruma outro. Ah, mas Deus falou o quê, rapaz? Você entendeu? Eu lembro, não é para fazer isso não, mas eu lembro que eu já estava um rapazinho alto, já tinha saído de casa, aquelas coisas todas, sabe, irmão? Aí minha mãe, eu já estava da altura dela, e olha que eu sou quase que uma criança. Ela tirou o chinelo, já queria vir. Eu peguei o chinelo dela, falei com ela assim, vai me bater agora? Não tempo. Bateu nada, eu acho que ela acordou, vem cá, já cresceu, né? Vai me sacrificar aqui nada, você entendeu? Eu tinha mais ou menos essa idade, 15, 16 anos. Acho que 15 anos. Mas Isaac entendeu que ele era o cordeiro. Ele, sendo um carneiro, se deixou conscientemente. Irmão, Abraão chegou a levantar a mão. Diz na palavra que o anjo falou, não, para aí, vamos ler, irmão. Vamos ler, senão eu vou chorar aqui. Versículo 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Sabe o que é esse eis-me aqui? É o chamado de Moisés. Moisés, eis-me aqui. É quando Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel, eis-me aqui. Abraão falou, eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho, unigênito. Isso daqui diz tudo, o caráter de Deus. Deus não vê o que você faz. Deus vê o seu coração. E quando o seu coração já é de todo do Senhor, o Senhor fala, basta, eu confio. Já passou na prova. Passou de ano. O coração totalmente de Deus. Quanta coisa foi resolvida. Um coração perfeito. Irmãos, isso vai muito mais além do que essa situação. Porque isso que aconteceu, Deus precisava disso. De um homem que entregasse o seu filho para Deus. Para que Deus pudesse entregar o seu filho para o homem. Mas onde achar o homem assim? Onde? Achar um pai que não pensasse só em si, mas em todo homem. Para que viesse um filho que não pensasse em si, mas em toda a humanidade. Onde? Deus foi testando. Sai da sua terra. Sai da sua parentela. Vai para onde eu te mostrar. Vai para tal lugar. Não, agora sim.
conectado todo o tempo com o Senhor, com a palavra do Senhor, colocando em prática. Abraão, o pai da fé, nosso pai, Abraão. Por isso que ele é o pai da fé, irmão. Você entende? Então, Isaac ali, mesmo sendo um carneiro, ele foi um cordeiro, assim como Jesus. Jesus, ele poderia, irmãos, ali naquele momento de cruz, falar, olha, sei que o negócio é bacana, salvar, mas eu estou fora. Esse povo viu que cada um pague o seu. Desse jeito, irmão. Mas Jesus não abriu a sua boca. Onde é que você vai ver isso? Abre na sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, olha só. Versículo 4 em diante. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, a parte B. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, viu aí um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Amém. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu Senhor, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Finalzinho do versículo 12. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? É Jesus, hein? Jesus. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Irmão, será que ele está satisfeito comigo, com você? Será que é dessa forma que ele quer que nós andemos? Então, essa frase, voltando lá para o caso do Abraão, Isaac, essa frase resume a mensagem central da Bíblia, qual? O Senhor provará para si o cordeiro. Gênesis 22, 8. Deus dando o seu próprio filho como expiação pelo pecado. Onde está o cordeiro? Gênesis 22, 7. Eis o cordeiro. João Batista, assim que viu Jesus, falou, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 5, 12. Digno é o cordeiro. Onde está o cordeiro? Eis o cordeiro. Digno é o cordeiro. Irmãos, também nós temos que colocar como referência Jacó. Jacó é assim, Abraão, Isaac, né? E Jacó. De Jacó que veio as 12 nações, os 12 filhos. Jacó, ele deu valor à bênção. Amém? Diz na palavra que Deus amou Jacó, mas rejeitou Esaú. Coisa simples, bênção. É, irmão. Valorize a bênção de Deus.
Ele nos ensinou com isso. A bênção. Ande na bênção de Deus. Não anda na sua cabeça não, irmão. Eu vou mesmo e eu tenho. Fica esperto. Você está andando em terreno minado. Você não sabe onde está mexendo. Vai na bênção de Deus. Não se meta a fazer nada que não está amparado pelo Senhor. Amém? Tudo bem. Ele teve também um encontro com Deus em Gênesis 28, de 12 a 17. Ele teve um encontro com Deus. Um homem, um pai de verdade, que quer levar a sua família no caminho do Senhor, e um dia se apresentar a Deus e falar: Senhor, eu e minha casa servimos, estamos servindo e serviremos ao Senhor. Ele tem que ser um homem que teve um encontro com Deus. Amém? Ele chamou o lugar de Betel, casa de Deus. E falou ainda no versículo 17, né? Gênesis 28, 17. E esta é a porta dos céus. Chamou o lugar, casa de Deus, e falou que era a porta dos céus. Irmãos, a casa de Deus, a igreja do Senhor, é a porta dos céus. Mas o nosso lar também tem que ser. O nosso lar tem que ser uma extensão da igreja. Tem que habitar louvores de Deus, tem que falar a verdade, não ter gritaria, não ter brigas, acordo, compartilhamento das coisas, respeito, amor. Tem que ter concordância. Amém? Tudo bem? Em Gênesis 28, 22, ele falou também: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, ele teve um encontro com Deus, ele ficou impactado na presença de Deus, ele falou: olha, de tudo quanto me deres, eu darei o dízimo. Quem falou isso? Jacó. E se você for ver a vida de Jacó, é um homem que saiu sem nada, só com a bênção de Deus. Mas ele foi um homem riquíssimo. Riquíssimo. E engraçado, irmãos, o inimigo, ele trabalha muito nisso. Muitas das vezes a família está com dificuldade aqui, ali, tal. A gente senta: você está sendo fiel, não? Porque a gente nem sabe, né, irmão? Não fica controlando a pessoa. É que apertou, vai apertar mesmo, irmão. Mais ainda. Como? Irmãos, isso está relacionado com a bênção. Irmão, quer saber de coração? Eu vou falar com você. Eu queria era dar dinheiro, não queria receber, não, irmão. Graças a Deus eu não recebo, porque eu trabalho de forma voluntária. Mas eu teria até um sonho, se eu fosse assim, milionário, né? A pessoa chegava e dava uma grana. Toma. De coração. Estou brincando não, estou falando sério. Uma vez eu queria até fazer um negócio, a igreja estava bem menor em outro lugar, eu queria em cada lugar colocar uma nota. Aí depois, cada pessoa multiplicava e doava o valor para alguém. Eu falei: eu vou inverter a coisa. Não é o pessoal que vai doar, eu que vou. E era do meu dinheiro. Irmão, mas olha isso, tá? Olha isso, irmão. Tudo que o inimigo investe muito forte é que tem muito a ver. Tem muito a ver. Mas não é só isso. Não é só isso. Mas isso demonstra muita coisa. Se você é fiel, se é temente a Deus, olha, muita coisa. Olha a vida de Jacó. Olha a vida de Jacó. Se teve um cara que foi tremendamente próspero, foi Jacó. Irmão, o negócio era tão cruel que ia mudando. O sogro dele, que era um picareta, ficava mudando toda hora as coisas. E mudava, Deus abençoava, trocava.
os gados, sabe? É malhado. Aí o sogro, não, agora não é malhado mais, é tudo marrom que eu vou ganhar. Ah, tá. Você entende, irmão? Ou seja, não tem como, quem está na bênção de Deus é abençoado, quem tem uma aliança com o Senhor. Tudo bem? Aí depois, irmãos, ele teve outro encontro com Deus. E ele lutou com o anjo para ser abençoado. Isso está em Gênesis 32, 26. E ele falou, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Não estou falando para ninguém brigar com Deus, não, irmão. Não vai achar que eu sou anjo e querer brigar comigo e arrancar uma bênção de mim. Vem com isso não. Mas é uma demonstração de como ele valorizava a bênção. Ele viu o anjo de Deus representando Deus ali e eu quero a minha bênção. Ah, mas eu não quero. Ele foi brigando a noite toda. E estava clareando. E o anjo querendo sair. Só te largo se me abençoar. Mostra persistência. Irmãos, quantos começam a orar por um filho, por uma necessidade, uma situação, e logo para. Quantos começam, agora eu vou buscar a Deus mesmo, então, busca nada. Ah, agora eu vou. Não, irmão, busca com vontade. Pega-se a Deus tremendamente. Aí Deus chega e muda o nome dele. Ele era antes suplantador, enganou Jacó, né? Aí foi para Israel, vencedor. Vencedor. Então nós temos que ser vencedor nas nossas batalhas com Deus. Traz Deus para a sua batalha, que você vai ser campeão, amém? Irmão Jacó, ele foi o pai de José. Teve outros 11 filhos, né? Alguns, né, fizeram muitas coisas erradinhas, né? Mas Jacó, ele ensinou José tremendamente. José saiu muito novo. José, irmãos, é o José do Egito. Um homem tremendo. Que sem pai, sem mãe lá, podia fazer o que quisesse ali, irmão. Começando com a mulher do Potifar, ele poderia já. Você entendeu? Ele não. Vou ser fiel a Deus. Como eu poderia pecar contra meu Deus e o meu Senhor? Que homem. Irmão José é tão tremendo que Deus tirou ele lá. Depois de muito prová-lo, colocou ele do lado. O segundo de Faraó. Representando também, José também é um tipo de Jesus. Que Jesus foi provado em todo o tempo. E agora ele está do lado do Pai, intercedendo por nós. E por José, todos os seus irmãos foram salvos. Por Jesus, todos foram salvos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o exemplo de criação para nós, com muito amor, Jacó criou José. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para todos nós, em nome de Jesus.